Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nossas considerações para hoje estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 217. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Na cura do paralítico de Cafarnaum, Cristo tornou a ensinar a mesma verdade. Foi para manifestar seu poder de perdoar pecados que o milagre se realizou. E a cura do paralítico também ilustra outras preciosas verdades. É plena de esperança e animação, e do ponto de vista de sua relação para com os astutos fariseus, encerra igualmente uma advertência. Como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa, e seus sofrimentos amargurados pelo remorso. Por muito tempo apelara para os fariseus e os doutores, esperando alívio do sofrimento mental e físico. Mas eles friamente o declaravam incurável, abandonando a ira de Deus. Os fariseus consideravam a doença como testemunho do desagrado divino e mantinham-se à distância do enfermo e do necessitado. Todavia, muitas vezes, esses próprios que se exaltavam como santos eram mais culpados que as vítimas que condenavam. O paralítico achava-se de todo impotente e, não vendo nenhuma perspectiva de auxílio de qualquer lado, caíra no desespero. Ouvira então falar das maravilhosas obras de Jesus. Foi-lhe dito que outros tão pecadores e desamparados como ele haviam sido curados. Até mesmo leprosos que tinham sido purificados. E os amigos que relatavam estas coisas animavam-no a crer que também ele poderia ser curado, caso fosse conduzido até Jesus. Desfaleceu-se-lhe, no entanto, a esperança ao lembrar-se da maneira por que lhe sobreviera a enfermidade. Temeu que o imaculado médico não o tolerasse em sua presença. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que desejava tanto, mas o alívio ao fardo do pecado. Se pudesse ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria ele contente de viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. O grito do moribundo era: "Oh, se eu pudesse chegar à sua presença!" Não havia tempo a perder. Já sua consumida carne começava a mostrar indícios de decomposição. Rogou aos amigos que o conduzissem em seu leito a Jesus, o que empreenderam de boa vontade. Tão compacta, porém, era a multidão que se apinhava dentro e nos arredores da casa em que se achava o Salvador, que impossível foi ao doente e aos amigos ir até ele, ou mesmo chegar-lhe ao alcance da voz. Jesus estava ensinando na casa de Pedro. Segundo seu costume, os discípulos sentaram-se-lhe bem próximo, em torno dele, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia e de Jerusalém. Estes tinham ido como espias buscando motivo de acusação contra Jesus. Além desses oficiais, apinhava-se a multidão mista, os sinceros, os reverentes, os curiosos e os incrédulos.
e a virtude do Senhor estava com ele para curar. O espírito da vida pairava por sobre a assembleia, mas fariseus e doutores não lhe discerniam a presença. Não experimentavam nenhum sentimento de necessidade. Repetidamente, procuraram os condutores do paralítico abrir caminho por entre a multidão, mas em vão. O enfermo olhava em derredor de si com indizível angústia. Quando o tão ansiado socorro tão perto estava, como poderia renunciar à esperança? Por sugestão sua, os amigos o levaram ao telhado e, abrindo um buraco no teto, baixaram-no aos pés de Jesus. O discurso foi interrompido. O Salvador contemplou o doloroso semblante e viu os suplicantes olhos fixos dele. Compreendeu. Tinha atraído a si aquele perplexo e duvidoso espírito. Enquanto o paralítico ainda se achava em casa, o Salvador infundira-lhe convicção na consciência. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para o curar. Agora, em palavras que soaram qual música aos ouvidos do enfermo, o Salvador lhe disse: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. O fardo de desespero cai da mente do doente. Repousa-lhe no espírito a paz do perdão. O sofrimento físico desaparece e todo o seu ser é transformado. Não insiste em nenhum outro pedido, mas permanece em jubiloso silêncio, demasiado feliz para se exprimir em palavras. A luz do céu irradiava-lhe a fisionomia, e o povo contemplava a cena com assombro. Os rabis haviam esperado ansiosamente a ver que faria Jesus com esse homem. Jesus declarara que os pecados do paralítico estavam perdoados. Os fariseus tomaram essas palavras como blasfêmia e conceberam a ideia de apresentá-las como pecado digno de morte. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Fixando sobre eles o olhar, disse Jesus: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados-te são os pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, aquele que fora levado a Cristo num leito pôs-se de pé num salto, e com a elasticidade e o vigor da juventude, a vitalizante seiva agita-se-lhe nas veias. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Ó, maravilhoso amor de Cristo, inclinando-se para curar o culpado e o aflito. A divindade, compadecendo-se dos males da sofredora humanidade e suavizando-os. Ó, maravilhoso poder, assim manifestado aos olhos dos filhos dos homens. Quem pode duvidar da mensagem de salvação? Quem pode menosprezar as misericórdias de tão compassivo Redentor? O quadro é forte, marcante. E certamente salta aos nossos olhos a imagem de pessoas tirando a cobertura de uma casa para, no buraco aberto, fazer descer diante de Jesus um leito rústico onde jazia um homem doente. No entanto, esta história apresenta para nós alguns detalhes que deveriam chamar a nossa atenção com muito mais força. Precisamos olhar, a princípio, para a história da vida daquele homem que estava sendo levado para Jesus.
era alguém que estava enfermo há muito tempo. A Bíblia não diz exatamente qual era a sua doença. O fato é que a doença era bastante grave. E é-nos dito que esta enfermidade era resultado da sua vida de transgressão, da sua vida de dissolução, dos caminhos que trilhara no passado. A vida é assim. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres para colher as consequências das escolhas que fazemos. Tudo aquilo que semeamos, mais cedo ou mais tarde, nós colhemos. Este era o caso daquele pobre homem. Ele jazia em seu leito de enfermidade como resultado das sementes que, na sua vida, havia plantado. A verdade é que ele já se arrependera dos seus pecados e sentira na sua alma o desejo de reconciliar-se com Deus. Buscou a ajuda dos rabis, dos sacerdotes, dos homens da lei, dos líderes da igreja, mas estes, ao invés de estenderem-lhe a mão, de abrirem as portas para receberem a graça de Deus, tornaram a sua situação ainda mais dolorosa. Porque jogavam na sua cara por que razão ele estava do jeito que estava. Diziam para ele: não há perdão para você, não há salvação para você. O seu caso está perdido, completamente fora de esperança. Para nos ajudar a entender, talvez possamos estabelecer uma comparação hoje. Pensemos, por exemplo, na AIDS. A AIDS é uma doença terrível. Normalmente, a AIDS é o resultado de escolhas da vida, de escolhas errôneas na vida moral. É claro que nem todo mundo que tem AIDS recebeu a doença como resultado do seu pecado, mas na maioria das vezes, a doença vem como resultado de uma vida longe dos padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Uma vez tendo cometido os pecados frutos das escolhas próprias e recebido a doença como resultado, vem a angústia, o arrependimento, o sofrimento, a dor do coração. Pense agora um pouquinho. O que pesa mais no coração de uma pessoa que está assim, que está arrependido dos erros que cometeu? A doença ou a culpa? Para a doença, existe o alívio da morte. A culpa nada a afasta do coração. Morrer em culpa é um terrível castigo. A pessoa anseia o perdão de Deus. Mas como obter o perdão de Deus? Na sua angústia, aquele homem, já quase sem esperanças, ouve de Jesus. Ouve que Jesus tinha solução para os casos sem esperança. Ouve de que até mesmo a lepra havia sido curada por Jesus. E estando Jesus na casa de Pedro, pede aos amigos que o levem até Cristo. Quem sabe o Mestre tenha misericórdia dele. Com boa vontade, os amigos o conduzem à presença de Jesus. Mas quando chegam lá, descobrem que a multidão impedia os necessitados de chegarem à presença do Mestre. A multidão colocava diante de Jesus primeiro os mais importantes, os mais ilustres, os mais destacados, os que tinham mais distinção social. Ficavam à margem todos os outros, todos os demais. Não importava o seu sofrimento, a sua necessidade, a urgência do seu caso. O egoísmo fechava o caminho para aqueles que estavam mais longe. Para alguns, desistir parece mais lógico e mais fácil. Mas não aquele homem. Vendo um jeito de subir até o alto da casa, ele propõe para os amigos:
me levem até o alto do telhado. Afastem a cobertura. Abram um buraco no teto e com cordas me desçam até a presença de Jesus. Quem sabe ele tenha misericórdia de mim. Ele olhe para mim. Ele se interesse por mim. De boa vontade, os amigos atenderam-lhe o pedido. Quando a cobertura é afastada, ouve-se o ruído, percebe-se o que estava acontecendo e todos os olhos se voltam para o alto, para o teto, e veem o leito sendo descido. Aquele que era trazido para baixo, dentro do leito, não era desconhecido, especialmente para os líderes religiosos que estavam bem próximos de Jesus. Eles sabiam de quem se tratava, porque ele estava assim. Conheciam toda a sua história, toda a sua vida. Sabiam que a sua doença era resultado das suas próprias escolhas, do seu próprio pecado. E ficaram só observando o que Jesus faria. Com carinho, Jesus fita-o em seus olhos. Ele diz: Filho, perdoados te são os teus pecados. As pessoas olham atônitas. A cura física certamente era mais importante para eles do que o estado espiritual. Como podia Jesus passar por alto a necessidade física, priorizando a situação espiritual do coração? Mas Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que naquele momento o clamor mais alto, o grito que saía do coração do doente era: Senhor, eu preciso do perdão de Deus. Eu errei, eu pequei, eu fiz muitas coisas que não podem nem sequer ser descritas. Como resultado, eu estou assim, mas para mim, mais importante do que tudo é o perdão dos pecados. Eu posso até continuar vivendo assim até morrer, mas eu preciso morrer em paz, com a certeza de que Deus me perdoou. E Jesus, vendo todas as coisas, perdoa a culpa daquele pobre transgressor. Imediatamente, os fariseus, os líderes religiosos, esboçaram um sorriso no rosto, porque, afinal, encontraram um motivo para condenar Jesus. Jesus havia acabado de blasfemar, porque Jesus havia perdoado os pecados de alguém. E perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus. Logo, Jesus estava se colocando no lugar de Deus. Então Jesus tinha que ser condenado pela lei dos judeus. Não tiveram coragem de dizer isto em público. Isto eles levariam para as reuniões do Sinédrio. Mas Jesus lê todas as intenções. Não existe nenhum pensamento oculto a ele. Você pode tentar esconder o que você pensa de todos, mas não de Jesus. E Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou você está curado? Dizer os teus pecados estão perdoados, qualquer um pode falar. Porque isto não precisa ser provado exteriormente. É uma questão de fé. Mas a cura, ela é física, ela é visível, ela é patente a todas as pessoas. Então, para que não reste nenhuma dúvida de que eu tenho o poder para perdoar os pecados, eu digo a este homem: filho, levanta-te, toma o teu leito e volta para tua casa, volta para os teus feliz, transformado, com o corpo curado, mas acima de tudo com o espírito libertado pela graça que vem dos céus. Quão maravilhoso é Jesus! O Jesus que nos ama, o Jesus que não nos discrimina, o Jesus que não aponta o dedo para os nossos erros passados, o Jesus que está disposto a perdoar todas as nossas culpas e pecados, o Jesus que está disposto a tomar todo o nosso passado e lançar as nossas transgressões
nas profundezas do mar, não se lembrar mais delas. Eu não sei o que vai dentro da sua alma nesse momento. Eu não sei como é que você se sente diante de Deus. Eu não sei se está tudo em paz no seu coração, entre você e o seu Criador. Tenho encontrado ao longo do meu ministério muitas pessoas que mesmo dentro da igreja carregam dentro de si a culpa por erros grotescos cometidos no passado. Erraram, sofreram consequências pelas escolhas que fizeram. E a despeito de tudo quanto já viveram, ainda arrastam pela vida, mesmo dentro da igreja, um sentimento de culpa, de amargor, de remorso, de dúvida. Será que Jesus realmente me perdoou? Os homens não perdoam. Os homens, quando é conveniente, tomam os nossos erros e os enterram em uma cova rasa. E na primeira oportunidade, retiram o pouco de terra que há sobre isso e tomam os ossos, o cadáver que está ali, semi-sepulto, e lançam isso no rosto do pecador. As pessoas não esquecem, não perdoam de verdade. Fui pastor em uma igreja onde era membro uma ex-prostituta que era conhecida por todos pela sua vida de pecados. Ela se arrependeu, se converteu, vivia agora uma vida irrepreensível. Mas ainda assim, ela permanecia marcada pela sociedade. Havia um rótulo sobre ela. As pessoas sempre se referiam a ela como a ex-prostituta. Ela já se havia arrependido, já havia pagado por seu erro, já havia colhido as consequências das escolhas que fizera, mas ainda assim, os homens não esqueciam de seu passado. Será que alguém de nós sofre diante daquilo que plantou no passado? Sente angústia pelos erros que um dia cometeu e a incerteza da sua situação diante de Deus? Talvez este alguém esteja com a vida hoje toda arruinada, arrebentada, mas sofrem ainda mais pela sua condição espiritual. Querem chegar a Jesus, mas as multidões os impedem de chegar até Cristo, porque estão sempre lançando no rosto seus erros passados. Para quem se sente assim, esta história está registrada na Bíblia. Para Jesus, o que passou, passou. Jesus olha bem fundo nos olhos daquele que o busca com ansiedade e diz: meu filho, minha filha, não importa que erro você haja cometido, não importa quão grande tenha sido o seu pecado, se você se arrepende e se você se apega à minha graça, a minha palavra é para você. Os teus pecados estão perdoados. E na sua bondade, Jesus vai além, dizendo: levante-se e ande. Não fique prostrado, caído, jogado no chão por causa dos seus erros passados. O que passou,
passou. Não dá para voltar atrás e mudar aquilo que já foi feito. Mas dá para olhar para frente e viver o futuro de maneira diferente. Por isso eu te ordeno. Levante-se. Não fique caído. Coloque-se de pé. Saia da situação em que você está. Coloque um sorriso no rosto e encha o seu coração de alegria, de fé e de esperança. E siga a vida. Quão maravilhosa essa mensagem. Eu não preciso viver caído, jogado nas sarjetas da vida, pelos meus erros de ontem. Graças a Deus, o que passou ficou para trás. E Deus, a cada dia, coloca diante de mim o novo horizonte, novos ideais, novos propósitos. Que neste dia, Deus tome todas as ansiedades do nosso coração, todos os nossos remorsos e culpas passados, e com a sua bondade, Ele os remova de nós, e do seu lugar implante certeza, fé, paz e esperança. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.